Vamos falar sobre a obra redentora de Cristo. Filipenses, capítulo 2, nos traz um belo hino cristológico, onde ele explica o movimento de descida, da qual Jesus Cristo, sendo Deus, se esvazia de sua glória, nasce, então torna-se homem, e achado na forma de homem, ele é obediente até a morte e morte de cruz. Tendo cumprido sua missão, Deus o exalta, ele ressuscita, ascende aos céus, assenta-se à direita de Deus Pai, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. O texto de Filipenses apresenta resumidamente a questão da obra redentora de Cristo. Os evangelhos tratam de uma forma mais detalhada, vão desde o nascimento até a morte e todo o ministério de Jesus aqui na Terra. Precisamos agora nos perguntar por que foi necessário que Jesus morresse na cruz. O primeiro ponto para entendermos isso é lembrarmos que a humanidade está imersa em seus pecados. Romanos 3:23 nos afirma que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E logo em seguida, no capítulo 6, também no versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Entendendo esses dois textos, temos a chave para compreender também o que Jesus precisava morrer na cruz. O pecado que assola a humanidade é justamente a perda das características que nos fazem humano, que é o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a nós mesmos. Só para exemplificar essa questão, quando vemos uma pessoa tendo uma atitude de solidariedade, de compaixão, nós costumamos falar, ela é muito humana. Quando vemos o contrário, a pessoa tendo ações que agridem, que ferem, que destroem o próximo, nós usamos a expressão isto é desumano. Aí reside a compreensão do pecado. O pecado não é uma lista de coisas que podemos evitar para agradar a Deus ou uma outra lista de méritos que podemos alcançar para agradá-lo. Só podemos agradar a Deus verdadeiramente quando restauramos a nossa humanidade perdida. Não há nada que façamos de uma lista que possa ser o suficiente para restaurar a nossa comunhão com Deus. Por isso, Deus precisava remediar essa situação, isto é, tirar do homem o fardo que ele mesmo tomou sobre si, que foram seus pecados, para poder se reaproximar e ter comunhão com Deus. O Pai faz o seu projeto para restaurar o ser humano à sua plenitude e pureza original, que é estar cheios do amor de Deus. Romanos 5:8 nos diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É aqui que vemos
a ação de Deus para restaurar a comunhão que o homem quebrou. Ele vem graciosamente e substitui o ser humano, pagando a ofensa, a dívida que o homem tinha. Devemos nos lembrar que a atitude de Deus ao se tornar homem foi para mostrar ao homem a verdadeira humanidade que só existe em relação com Deus. E achado nessa forma verdadeiramente humana, ele deu o maior dos exemplos de amor, que foi morrer na cruz por nós, que estávamos longe e fomos trazidos para perto. O justo morrendo pelos injustos. Falando isso de uma outra maneira, ele veio nos mostrar o caminho que é possível trilhar para voltar a ter comunhão com Deus, a receber a nossa humanidade restaurada, que é vivenciar esse amor até as últimas consequências. Até o momento vimos que o homem tinha pecado, que ele não tinha condições de se aproximar de Deus por causa desse pecado, não havia nada que ele pudesse fazer que pagasse esse pecado, e que Jesus Cristo, sendo justo, não tendo pecados, ele morrendo por nós, ele pagou essa dívida que o homem tinha de injustiças diante de Deus. Sendo assim, o ser humano, ao aceitar a obra de Cristo em sua vida, ele tem a sua vida transformada. Então ele sai daquela condição antiga de injusto, de pecador, e é colocado uma nova posição em que ele está em paz com Deus. Nessa paz com Deus, ele tem plena liberdade. Jesus disse assim em João 8, versículo 36: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós éramos escravos dessa condição de pecado. Não tínhamos como nos aproximar de Deus. Ficávamos sempre subjugados pelo mal que nos assolava. Mesmo quando queríamos fazer o bem, estávamos presos ao mal. A liberdade que Deus nos dá em Jesus Cristo é romper esses grilhões, essas cadeias, essas algemas que o pecado tinha sobre nós, e nos oferece a liberdade de escolha. A verdadeira liberdade de escolha entre o bem e o mal só pode acontecer depois que Jesus Cristo nos liberta. Certamente, quando temos consciência da posição que estamos em Cristo agora e do mal que sofríamos antes, nós escolhemos caminhar com Deus. Essa escolha de fé, ela se inicia com o arrependimento dos pecados e, sendo assim perdoados por Deus, passamos a andar na luz. Isso tem que ficar bem claro. Não fazemos o bem, não andamos na luz para recebermos o perdão. Nós andamos na luz porque recebemos o perdão. Ele nos purificou e assim então a nossa caminhada agora é diferente do que era antes. E por último, nós somos reconciliados com Deus. Essa é a grande palavra que define o que chamamos de salvação. Salvação é estar reconciliados com Deus através de Cristo. Receber dele a paz e que aquilo que nos separava então como humanos, o pecado que nos fragmentava,
que nos tornava menos humanos, é derrubado e somos unidos em um só corpo como povo de Deus. Encerrando esse pensamento, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.